Então, gente, boa tarde mais uma vez a todos e todas que estão aqui presentes hoje nesse momento de formação. Eu sou Felipe, sou estudante de Ciências Sociais aqui da UFPE e vou conduzir o debate aqui hoje, onde a gente vai tratar sobre as questões das estruturas da política de Estado para a população negra, principalmente no quesito da questão da saúde, né? Então, a gente vai começar agora mais um momento de formação do nosso webinar, né, que é uma das atividades da nossa pesquisa. A gente já teve outros momentos, então a gente está nesse segundo ciclo formativo, tem convidados aí importantes que vão trazer quando vão fazer esse debate aqui com a gente hoje, então é sempre um prazer a gente estar participando dessas atividades. Então, hoje a gente recebe aqui 3 pessoas convidadas, né, como já falei aqui antes, já estão aqui com a gente, e aí a nossa dinâmica ela vai se pautar muito nessa conversa, né, a gente vai apresentar aqui os convidados, mas antes eu vou só explicar como é que a gente vai fazer a condução desse debate. Acho que a nossa ideia é que cada convidado aí tem um tempo de fala de 20 minutos, mas aí quando chegar em 15 eu vou avisar já para vocês terem um pouco da percepção do tempo e fazerem as conclusões finais da fala de vocês. E aí, em seguida, a gente vai abrir para o debate, né, com todo mundo que está assistindo, que está participando aqui, e depois a gente volta para que vocês façam aí as considerações de vocês e a gente consiga fazer esse debate sobre a questão. Então, começando a apresentação aqui de hoje, né, a gente recebe aqui Fleury Johnson, ele que é médico pela UFRJ e Universidade de Lisboa, é mestre em medicina pela Universidade de Lisboa também, tem MBA em gestão de saúde pela PUC Rio Grande do Sul e é gerente sênior de saúde global pela Nubank. Nossa segunda convidada ela é a Rose Santos, ela é ativista negra, bióloga, sanitarista, pesquisadora em saúde da população negra e gestora da política de saúde para a população negra no Recife. E o nosso terceiro convidado é o João Luiz, ele que é doutor em epidemiologia pela USP e docente do curso de medicina da UFPE, do campus de Caruaru. Então, para a gente já dar sequência à programação, né, a gente vai seguir com a ordem que a gente estabeleceu lá, que já foi divulgada durante a programação da atividade. E aí a gente começa com o Fleury Johnson, ele faz as suas colocações iniciais, e aí, se Fleury, pode ficar à vontade aí e começar. Eu acho que eu Oi, acertei. pessoal, boa tarde. Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês, né, e compartilhar esse momento. Eu tenho uma apresentação, mas vou reduzir o máximo para poder caber dentro dos 15 a 20 minutos, né? E, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a professora Cláudia, a Felipe, a todo mundo aqui, né, pelo convite, e dizer que estarei sempre à disposição quando precisarem. Então, vou começar compartilhando para não perder tempo. Pode ficar à vontade. Tá bem? Então, trazendo um pouco assim, né, a gente vai falar um pouco assim do campo de atuação com que eu trabalho hoje aqui no Rio de Janeiro, e além de trabalhar no Nubank, eu tenho um consultório que é focado na saúde da população negra. Ao longo, né, da apresentação, a gente vai ver, né, alguns dados que mostram que pessoas negras tratadas por outras pessoas negras têm uma sobrevida aumentada, e, além disso, de ter essa sobrevida, né, esse aumento na sobrevida, eles acabam aderindo mais ou melhor ao tratamento. Então, isso acaba impactando em todo o ecossistema assim, de saúde. Tentando passar, agora foi. E na introdução, falando um pouco assim das questões que acabam influenciando no processo de adoecimento, e olhando todo o nosso histórico de saúde, falando tanto do processo da escravidão, né, da pobreza, do racismo institucional que influenciam a nossa população, né, sem esquecer, né, de hoje, de todas as condições, né, de saúde, segurança e cultura em que a gente está inserido, né. A gente sabe que a nossa população tem uma limitação de acesso à saúde, educação e cultura que faz com que ela é exposta a morte violenta e condições de saúde precárias. Aqui trazendo um pouco assim do panorama, né, de tanto do processo do início da escravidão no Brasil, né, até a abolição, onde a gente teve uma lei que falava que as pessoas, né, a lei do sexagenário, que falava que as pessoas negras acima de 60 anos poderiam, né, ali ganhar liberdade, mas
alguns anos atrás, a expectativa de vida da população negra era apenas de 21 anos. A gente chega em 1888, que é dita aquela, dita, como eu coloquei aqui, né, em aspas, a abolição da escravidão, onde a gente teve apenas 28,8 mil pessoas, né, negras que tinham acima de 55 anos, ou seja, a lei garantia uma coisa que não existia, né? Quantas dessas pessoas conseguiram chegar ali aos 60 anos? Então, falando um pouco do racismo institucional, onde, né, todo esse, olhando um pouco para a saúde, né, onde as pessoas, decreto das formas de racismo, né, que quando as pessoas negras, por exemplo, chegam dentro de uma instituição, né, elas acabam sofrendo uma certa estrutura ali, né, por instituições políticas ou sociais que acaba limitando tanto esse acesso e também fazendo com que elas sofrem tratamento diferenciados quando a gente compara pessoas negras e não negras. Então, aqui, explicando um pouco assim do racismo pessoal, interpessoal, institucional e estrutural, né, que acabam todos sendo interligados, né, dizendo que o racismo estrutural acaba sendo um sistema em que a gente tem políticas públicas, institucionais e práticas, né, que acabam impactando a saúde e das pessoas. Quando a gente traz isso para dentro da saúde, né, é como que a gente olha como que é o tratamento dentro dos hospitais para as pessoas que são negras e pessoas que não são negras, qual é o acesso para essas pessoas ao sistema de saúde e como que são tratados os casos, por exemplo, de racismo que essas pessoas sofrem dentro dessas instituições. Aqui trazendo um pouco, né, da cor da desigualdade, né, a população negra estando em mais condições, né, olhando para a pobreza, extrema pobreza, 76,7%, olhando também para os cargos, né, de trabalho, também a nossa população é a população que acaba ocupando os trabalhos, né, com menor remuneração, ou às vezes o mesmo cargo, mas a remuneração é muito menor comparado à população negra e à população não negra. Olhando aqui essa diferença entre salário, né, entre a população negra e a população não negra, né, uma média de salário uma diferença entre a média de salário de 1.200 e pouco entre a população negra e a população não negra, né? Aqui olhando um pouco para a taxa de homicídio, que é maior na população negra do que na população não negra. E falando também, né, como a gente está falando do analfabetismo, né, absenteísmo na escola, e falando de condições socioeconômicas, de saneamento básico também, é uma desigualdade que a gente observa entre a população negra e a população não negra. E tudo isso, né, a gente estava falando do saneamento básico, isso acaba refletindo aqui nesses dados, né, olhando para a população para a população negra e a população não negra, né? Eu estou olhando para cá porque eu estou com outra tela, por isso eu estou olhando para outra tela aqui. Então, 60% a mais de risco de falecer, né, por doenças infecciosas antes dos 5 anos, né? 90% de risco de falecer por desnutrição, 70% a mais de probabilidade de ser pobre e 30% a mais de risco de estar fora da escola. A gente sabe que acaba virando tudo isso é um ciclo, né? Então, aqui olhando para a coda, continuando falando da coda da desigualdade no atendimento no SUS, falando de número de consultas, né, no último ano, né, o número de consultas que as pessoas foram em dentista, mulheres que realizaram mamografia, então a gente percebe o quão a gente vê essa desigualdade aparente, né, quando a gente olha para a população negra e a população não negra, em termos de acesso, em termos de educação popular em saúde, em termos de saúde, né? A população negra avalia a sua saúde, né, é muito ruim, né, de 37,8% comparado à população não negra. Aqui a gente fala de algumas doenças, né, desiguais, né, ao viver, a gente fala da violência
na população negra, a cada 23 minutos um jovem negro falece por morte violenta. A gente fala das doenças mais prevalentes, né, quando a gente vai falar de uma experiência desigual a viver, né, hipertensão e diabetes na população negra, doenças adquiridas em condições desfavoráveis, né, tuberculose, aborto séptico, HIV, né, olhando para a experiência desigual a falecer, né, o maior número, né, de complicações, falando de AVC, infarto agudo do miocárdio, maior na população negra, óbitos, né, comparado a, por exemplo, quando a gente vai olhar para diabetes, né, amputação e retinopatia, que são também maiores na população negra, a população negra registra um maior número de complicações e dificuldade de tratamento de neoplasias, né, o que acaba fazendo que a gente vai ver dados na frente, a população negra, por exemplo, tem um menor índice, por exemplo, olhando para certos tipos de câncer, mas a sobrevida é muito menor, né, na população negra. Então, a violência obstétrica também, a dificuldade das mulheres negras, né, de conseguirem anestesia durante o parto, peregrinação para poder obter assistência, e também, né, tem dados que mostram que 60% das mulheres negras não são tocadas durante as consultas de pré-natal. Então, aqui, olhando como eu estava falando, né, as mulheres negras, né, são as mulheres que morrem mais de câncer de mama, apesar, né, da incidência ser menor na população negra. Então, isso mostra o quanto a gente tem uma disparidade, né, em comparação ao acesso à saúde, tanto da população negra e da população não negra. Aqui o dado, né, que mostra, né, olhando aqui para a população negra, né, a Noruega, Brasil e Estados Unidos, né, onde a gente observa essa disparidade, né, e as mulheres negras, né, que acabam falecendo mais, né, que a gente vê no diagnóstico até a sobrevida, né, o número, né, menor comparado à população negra, à população não negra. E disparidade racial, né, na sobrevida ao câncer de mama também aqui, né, esse estudo também que mostra que acaba confirmando isso. E aqui se retirou o fator o fator do receptor hormonal, né, porque o fator do receptor hormonal ele aumenta o risco, né, da pessoa ter ali o câncer de mama. Mesmo quando a gente tira esse receptor, né, esse fator receptor hormonal, a população negra acaba tendo os piores índices. Aqui comparando tanto o câncer coloretal, de próstata e o câncer de mama, né, o câncer de pulmão, né, todo tipo de câncer, a população negra que acaba registrando o maior número, né, aqui, né, de morte tanto na população masculina negra e na população feminina negra. Aqui falando também do mieloma múltiplo, né, a incidência é 2 a 3 vezes maior na população negra. Essa diferença se dá a partir de uma diferença anormal da molécula citogênica, né, na população negra. Então, por que é importante a gente falar disso? É a dificuldade, primeiro, do diagnóstico, né, e também do tratamento, né, que acaba acontecendo na população negra. Então, a gente tem uma grande dificuldade para a gente conseguir chegar ali ao diagnóstico e ao tratamento por conta dessa limitação, dessa dificuldade de acesso à saúde, né. Falando da Política Nacional de Saúde da População Negra, que infelizmente muitos poucos, né, muito pouco no município, né, quando a gente olha para 2019, 57% implementaram dos 5.600, né, e a partir dessa política, o Ministério de Saúde reconhece e assume a necessidade de instituição de mecanismos de promoção e integração da saúde da população negra e enfrentamento ao racismo institucional no SUS, na saúde, né, com vista à superação de barreiras estruturais. Então, a importância dessa política, a importância dos profissionais de saúde também conhecer essa política para poder guiar e orientar os seus cuidados e o seu trabalho no dia a dia dentro da saúde, né. A gente olha para a demografia médica aqui no Brasil, né, a gente vai ver quando a gente vê o número de pessoas pretas, né, médicas, no Brasil, 3,4%, né, apenas das pessoas
negras, a gente chega mais ou menos a 27%, 27,3%, então um número muito baixo, né, para uma população que é de 57% da população é negra, então tem uma grande defasagem ali, né, tanto de representatividade, né, para dentro para dentro da saúde. Então, é muito importante um trabalho, né, o trabalho que as cotas raciais vem fazendo de trazer mais pessoas negras dentro da universidade, mas a gente ainda tem um número muito, muito baixo. Aqui, né, um artigo que pergunta se a diversidade é importante dentro da saúde, né? Aqui alguns relatos de pessoas nas minhas redes sociais que trouxeram algumas questões, né, que elas tiveram, tanto de diagnóstico, tanto de tratamento, quando elas estavam ali dentro do atendimento, né, e que isso acaba fazendo com que elas acabam se afastando ali do cuidado, procurando ter ali um cuidado em saúde, ou mesmo continuar o acompanhamento, ou mesmo se for para um diagnóstico, a pessoa acabar, né, se afastando por conta do tratamento que recebeu. Então, aqui traz um artigo que diz que, né, as universidades ou as escolas de medicina são como instituições também racializadas, né, porque a gente sabe que a indústria, tudo, né? Tudo é enviesado, tudo tem algum viés ali. E as universidades e a faculdade de medicina também ensinam, né? Também aquela medicina que é baseada, que não é feita para as pessoas negras, que não olha para as pessoas negras. Então, elas também são enviesadas, né? São vários artigos que acabam trazendo isso, né? Esse artigo do New England também, que trouxe a mesma coisa. E que, né, aqui também é importante, os negros americanos não acreditam, né, no sistema de saúde. Então, uma mesma coisa também que acontece aqui no Brasil, né? Quando a pessoa não acredita no sistema de saúde, essa pessoa não vai procurar atendimento e vai ter esse diagnóstico muito tardiamente, né? Então, uma pesquisa publicada pela Harvard Business School que mostra que pessoas negras são atendidas por médicos negros, elas são mais aderentes ao tratamento, né? Importância da redução da desigualdade através ali, né, de acesso ao emprego, ao trabalho, importância de encaminhar pessoas negras em sofrimento psicológico para outros profissionais negros, inclusão, né, de questões de diversidade e inclusão dentro das faculdades de medicina e de saúde, né? E uma outra coisa também muito importante é o preenchimento do quesito racial, porque todos esses dados, todas essas questões a gente não conseguiria ter sem dado, né, sem esse preenchimento. É importante também que você já tenha, né, representação nos consultórios, hospitais, mesmo através de banners, tudo isso, para que sejam espaços acolhedores para os profissionais de saúde. É importante sempre essa pergunta, né, para profissionais de saúde, se sua consulta tem cor. Por que isso? Porque a sua consulta precisa olhar as pessoas através de todas as questões, todo o histórico que traz. E a cor é muito importante porque ele também determina, orientar a gente aonde, como que a gente deveria guiar a consulta para que essa pessoa consiga se ver ali representada e sua dor ser ouvida. Obrigado. Ok, Fleury, obrigado aí pela sua apresentação inicial. Então, agora a gente passa a palavra para Rose Santos, que vai dar continuidade aí. Olá, então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui minha apresentação. Então, agradecer ao Dr. Fleury, né, pelas exposições, pelo formato, né, do conteúdo que ele traz, né, e abordando todo o curso, né, do que é pensar a saúde da população negra, seja na sua prática, né, enquanto profissional de saúde, seja também no seu processo de vivências, até mesmo de leituras, né, e pesquisas. Como é bom a gente perceber, né, que a gente pode também trazer a pauta da saúde da população negra de diversas formas, né, e aqui
você foi falando, eu fui também fazendo algumas considerações, porque é nesse sentido que a gente vai se retroalimentando. Então, minha gente, eu queria agradecer a participação aqui nesse momento, a confiança pela indicação da professora Ana Cláudia, que eu tenho uma enorme gratidão, e dizer para ela que a proposta que ela nos trouxe lá atrás do processo da gente costurar com a universidade já está caminhando, já falei com a professora Cessa Reis, né, que aí a gente está, não vou dar spoiler, mas a gente está montando aí algumas coisas interessantes, eu acredito, tanto para os profissionais de saúde, né, da nossa rede, Recife, quem sabe, Pernambuco, quanto também a universidade. Então, a gente está em parceria apenas de rever termo de cooperação, porque a gente já tem alguns termos abertos para depois, em seguida, voltar para o campo para continuar o jogo, né? Que é importante. Também agradecer a Felipe, né? Agradecer a Ana Carla, que é uma parceirona, né? Que a gente estive, né, com a Ana Carla, né, e Renan, num processo, né, que foi uma outra edição, né, da pesquisa, e como foi bom, né, tá naquele momento, assim, e trazer alguns conceitos históricos nossos, né, e aqui a minha fala vai muito no sentido da prática, né, eu sou profissional de saúde, claro que antes de ser profissional de saúde eu sou uma mulher negra, né, e tenho dentro do meu processo de vivência aí vamos dizer, uma expertise, né, no campo de saúde da população negra, no qual eu sou profissional desde 2006, 2007, aqui na rede de saúde do Recife, né, no município de saúde do Recife, e eu vou trazer algumas questões que eu acho que é importante, porque, assim, eu tenho discutido muito, né, com a universidade, que isso é muito importante, esse espaço aqui. A universidade é o centro de fomentar o saber, né, da pesquisa, de levantar os dados, e quando a gente passa para o olhar do serviço, né, das gestões, da própria conjuntura da rede de saúde, lá está a prática, lá está o movimento, de fato, dessa política que é pensada também dentro da universidade. Então, assim, essa extensão e essa parceria da universidade com o serviço de saúde, com os territórios, precisa cada vez mais se fortalecer, né? Eu sou profissional também da ponta, já passei 5 anos trabalhando dentro de comunidades enquanto profissional de saúde, e nós temos muitos processos, né, que são importantes, que a universidade também chegue, mas que a gente volte também com esse processo, né, de retornos para dentro da comunidade, porque muitas vezes eu digo a gente porque também eu tenho meu processo enquanto pesquisadora, a gente vai, estuda, a gente analisa os dados, né, compreende, isso vai, de certa forma, né, contribuir para aquele processo de trabalho, mas quando a gente, muitas vezes, não tem esse retorno, né, daquela pesquisa que foi ali, que aconteceu ali naquele território, e quanto é importante a gente dar esse feedback para os nossos profissionais. Então, aqui eu queria trazer também essa questão da prática enquanto profissional de saúde, em pensar a política, no qual estou dentro desse escopo da saúde da população negra desde 2009, né, onde eu cheguei aqui no grupo de trabalho em saúde da população negra no município do Recife. É importante a gente historiciar que Recife é uma das cidades pioneiras e protagonista do processo da implantação da política de saúde da população negra, né? Recife, ela vem em consonância com a política nacional de saúde integral. Então, a política nacional, ela tem uma portaria, que é 992, em 2009, e Recife vem com a sua portaria em 2006. Então, a gente tem aí, né, um paralelo, que isso diz muito sobre a luta dos movimentos sociais negros aqui na cidade. Então, é importante a gente trazer esse histórico, né, que a política ela é pensada e ela traz um processo de construção e implantação a partir desses grupos de mulheres, em sua maioria mulheres negras, que, de certa forma, né, provoca a gestão naquela época do município, né, a pensar essa saúde, a trazer, né, de fato, um princípio que é a equidade, né? Então, quando a gente vai estudar o Sistema Único de Saúde, a gente tem um princípio básico, norteador também, né, entre outros, a equidade. Então,
A cidade do Recife, nós temos quase 60% de população negra autodeclarada, pretas e pardas, aonde a gente tem quase 80% de população negra que depende do SUS, né, que usa o SUS no seu processo de acolhimento, na verdade, de serviços de saúde. Então, a gente tem uma população grande utilizando os nossos serviços públicos de saúde. E aí a política, ela vem, né, nesse momento, para a gente pensar nesses indicadores, né, que aí tem a doença falciforme também, que foi um grande marco na implantação da política, mas a gente pensar para além de indicadores, para além de mortalidade, de morbidade, adoecimento e morte, pensar também estratégias de resgate do nosso saber ancestral, né? Então, muito África, né, produziu no campo da ciência e da saúde, né? E aí a nossa discussão e a política, ela tem como marca esse enfrentamento ao racismo institucional, que parte justamente de reconhecer que a gente não tem um olhar ainda, né, enquanto instituições governamentais antirracista, porque o antirracismo não chega nas organizações governamentais ainda, a gente ainda está no campo do enfrentamento ao racismo, né? E isso é também um dado importante para a gente pensar como é que a gente está, de certa forma, nesse compromisso, eu digo a gente enquanto instituição, enquanto Estado, né, enfrentando, na verdade, trazendo a pauta, né, como a pauta prioritária para a nossa população em geral, né? Porque falar sobre saúde da população negra é falar sobre também outras populações, porque a gente vai entrando aí, vai trazendo diversos determinantes e elementos que estão inseridos, e aí, na fala de hoje, da tarde, nessa participação, eu queria trazer um elemento importante, né, que a gente tem discutido, inclusive, eu tenho trazido para os profissionais na rede, que é justamente discutir sobre a branquitude, né? Então, o que é discutir sobre a branquitude dentro de um serviço de saúde, onde a maioria dos médicos, das médicas, dos profissionais de saúde são brancos, não são negros, né? Porque muitas vezes, quando a gente chega com algum curso, quando a gente vai trabalhar a questão da educação permanente de saúde, né, a gente vai falar sobre o racismo, sobre os determinantes raciais, sobre o racismo institucional, né, a gente se depara, né, com uma branquitude resistente, né, reafirmando o pacto narcísico, né, dentro dos modelos eugênicos ali na sua prática nos serviços de saúde, né? É a mortalidade materna, é a violência obstétrica, que se reforça agora, nesse momento, numa maternidade, né? É o atendimento para a população negra que vem, né, que não vem de forma humanizada, então, na sua prática, é um atendimento que a criança negra não é tocada. Eu estava agora pela manhã participando de um seminário, né, organizado pela Unicef. Eles estão lançando um programa chamado Primeira Infância Antirracista, e Recife foi uma das 8 cidades indicadas para participar desse plano, né, desse projeto, e a gente discutia muito sobre essa questão do processo de como é que as nossas crianças negras, elas são acolhidas, né, na escola, na assistência social, nos serviços de saúde, que muitas vezes os profissionais sequer olham para essas crianças, né? E eu achei bem interessante uma das histórias que foram contadas hoje de manhã, e aí isso me resgatou também, porque falar sobre saúde da população negra é falar sobre a minha saúde, né? É falar sobre a nossa saúde enquanto população negra, e resgatar algumas questões que são pilares nesse processo da construção e da manutenção do sistema racista no Brasil. E aí alguém lembrava que quando ia ao médico, né, a mãe sempre arrumava, né, era a melhor roupa, e você vai vestir a melhor roupa, então a criança vai com, né, as melhores roupas. Eu, pelo menos aqui em Recife, eu lembro muito disso comigo, que minha avó era como se eu fosse para uma festa, né? Então, de certa forma, até um dado momento, eu olhava e dizia, ai, que legal, eu vou, né? Vamos bem arrumadas, entre aspas, né? Só que depois, quando a gente faz uma análise crítica e dura sobre o processo, na verdade, esse se arrumar bem é para ser bem aceito, né? Faz parte de um curso duro para a gente, enquanto população negra, para a gente, né, entrar nos moldes de modelos padronizados, né, dentro desse universo. Então, assim,
falar sobre saúde da população negra é falar sobre um universo de questões e de estratégias e também de gerações, né? Porque é um debate intergeracional, né? É a gente pensar de que forma as políticas públicas elas também estão dialogando nesse processo de fazer saúde, né? Eu vou abrir aqui uma apresentação de forma rápida, prometo, viu, Felipe? Cumprir o horário, assim como o doutor Fleury, que foi Tem 8 minutos ainda, acho que dá tempo. Dá tempo, né? Esse processo da gente ser silenciado há muito tempo, a gente fica querendo falar, né? Então, mas tudo tem uma organização, tem que ter tempo. Então, minha gente, aí eu queria só trazer aqui um pouco, né, desse histórico, na verdade, né, que a gente tem, que é essa herança, né, do contexto histórico que a gente herdou, e aí pensar dentro do campo, que é um campo que eu venho ultimamente estudando junto com um grupo lá da UFBA, que é sobre essa questão do racismo ancestral na saúde, né? Dessas heranças ancestrais que a gente carrega desses momentos, porque nós temos uma memória, né? Uma memória genética, uma memória psicológica, enfim, mas essa memória genética, ela também coloca a gente em condições de adoecimento. Então, quando eu penso, né, em alguns fatores que nós temos que são de determinantes sociais dentro e ambientais dentro do nosso viver, a gente também precisa trazer, principalmente, né, as questões de base que o racismo estrutural nos trouxe, né, e continua nos colocando nesse local. Então, falar sobre saúde da população negra, resgatar esses contextos históricos da escravização, né, do sistema escravista, esse pacto que a branquitude consolidou entre eles e elas, né, e aí perpetuando e reforçando o racismo, né, enquanto um sistema que vai operando e vai se mantendo, né, ao longo dos anos dentro da nossa sociedade. Uma questão também importante é a gente refletir sobre, né, de que forma o racismo institucional ele se configura dentro das nossas instituições, da universidade, né, dentro das secretarias municipais, dentro das outras instituições e coletivos, né? Então, como é que essa nuance desse racismo institucional, que ora é por uma expressão racista, ora é por um organograma, por uma atividade que tem ausências diversas, né? Do olhar para essa população negra que precisa estar dentro, né, do processo saúde, e muitas vezes a gente invisibiliza, a gente não dá o olhar adequado, equânime, né? E aí o racismo institucional reforçando. E as diversas formas de racismo, né, que a gente vai encontrando de acordo com o nosso processo, né, de vida, né, que traz para a gente dentro do mecanismo, né, do racismo institucional, barreiras, né, de acessibilidade, né, seja no campo da cultura, né, seja no campo da saúde. Então, de que forma esses serviços, né, falando enquanto saúde, ele acolhe essa população, né? E aí é importante também a gente trazer, por isso que eu digo assim, muito importante a gente discutir aqui sobre indicadores, eu acho que é legal, e eu acho que é válido, e a gente, através dos indicadores, eu acho que tem um epidemiologista aqui, que é o professor João, vai falar um pouquinho dessa questão dos dados, mas muito mais do que a gente trazer esse dado de forma quantificada, a gente qualificar e ter esse olhar para a epidemiologia social, né? Eu passei muitos anos dentro de um setor da epidemiologia, e, assim, o quanto é importante a gente desagregar esses dados, né? E fazer com que esses dados eles sejam cada vez mais detalhados, porque ali tem uma mulher, ali tem uma família, ali tem um contexto social, antropológico, então, assim, a importância da gente, né, estar discutindo a partir desses vieses. E falar sobre saúde da população negra, falar sobre racismo, justamente a gente atrelar algumas construções que nós temos socialmente, né, do que como é que a população nos enxerga, né, desse imaginário que é consciente,
não é inconsciente, que é consciente, né, desse pacto que é a todo momento se mantido. Então, a gente vai colocando os estereótipos e direcionando a população negra cada vez para as margens da sociedade, né? Então, algumas imagens que são importantes a gente parar, né, e assim, analisar até que ponto, né, se mantém a meritocracia, se alimenta a meritocracia, né? Que é um sistema que oprime e que traz muita angústias e adoecimento no campo mental e emocional da população negra, né? Principalmente ali dentro da população adolescente e jovem, que a todo momento, né, vai ali muitas vezes ouvir os comandos de que ele pode, de que é questão, não, você não passou aqui, você fez o vestibular, por exemplo, para a medicina, você não passou porque você não tem competência. Olha aqui, olha essa turma. Não, essa turma de medicina, quando a gente olha a turma de medicina, a turma completamente embranquecida, né? Então, e aí pensar essa democracia, né, esse mito, essa falácia dessa democracia, né, para a branquitude é manter, né, manter cada vez mais a ideologia da meritocracia. E aí a meritocracia é um sistema que opera constantemente na mente, né, na saúde das pessoas, nos levando ao adoecimento e morte, principalmente da juventude. Então, quando você pega alguns trabalhos no campo da saúde mental do adolescente jovem, que está principalmente no momento de irem para o ingresso na universidade, e que vão aí também optar pelos cursos, vamos dizer, mais embranquecidos, como medicina, entre outros, você percebe o quanto de adoecimento e de tensões que são despertadas a partir do pacto da meritocracia, né? Muito interessante também. Então, esse projeto é um projeto que ele vem como um projeto, de fato, de esperançar, né? E a gente pensar, enegrecer os currículos no curso de medicina para a gente é algo de emergência. Então, ter doutor Fleury, ter outros médicos e médicas na representatividade, não apenas na representatividade, mas no fazer diariamente, né? E para a gente, enquanto população negra, é algo de urgência, né? E como é que a gente vai trabalhando, né, e desconstruindo esses sistemas que vão aí nos colocando na linha da morte, né? Então, de acordo com diversas pesquisas, a população negra, né, que morre mais cedo, a níveis mais baixos de escolaridade, tem menos acesso de serviço à saúde do que a população não negra, né? Esses dados a gente, né, muitos de nós já conhecemos. E aí, pensando nesse roteiro, né, aí nós temos uma política nacional de saúde integral da população negra, né? Como foi citado, é uma política que, quando a gente pensa nos municípios do Brasil, apenas 57% dos municípios têm a política implementada. Implementada, a gente tem um número bem menor, né? Em 2016, eu participei de uma pesquisa a nível nacional sobre a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra em São Paulo, com o professor Luiz Eduardo, que hoje está na assessoria de equidade, né, no governo federal, lá no Ministério da Saúde, onde a gente teve um dado, né, eu separei bem aqui, que apenas das políticas implantadas, das 57, quase 60, a gente tem apenas 22 municípios que implementaram a política, né? Ou seja, que a política está se movimentando, se retroalimentando. Então, só para informar, Rose, 3 minutos, tá bom? Tá bom. Obrigada. E isso é algo que a gente vai trazendo para esse contexto, né, da nossa sociedade. Nós estamos atualmente, né, com um governo que é um governo parceiro, né, que é um governo que a gente sabe que a gente vai resgatar, né, muito do que tinha sido desmontado, mas que ainda a gente não nos vê dentro do movimento, ou seja, dentro dos cargos, né, de liderança enquanto população negra. Então, assim, é algo para a gente também, né, refletir e fazer o nosso movimento, cada um em seus lugares.
trouxe aqui vários boletins epidemiológicos sobre a Covid, né? Eu não vou me debruçar muito por conta do tempo, mas eu queria trazer uma análise geral para vocês, que quando eu faço a análise desses casos, dos óbitos na cidade do Recife durante o período da Covid, né? Num período, principalmente num dado de tempo específico. Rose, só um minutinho, porque não está passando os teus slides. Não está? Não. E agora? Está passando? Não. Ai, Deus. Deixa eu Não, colocar. acho que deveria colocar Agora em foi. apresentação, no módulo apresentação. Agora sim. Eu coloquei no modo de apresentação. Agora eu vou deixar assim, pode ser que esteja travando meu computador. Acho que agora vai assim, né, minha gente? Dá para vocês verem. Pronto, agora a gente está vendo, sim. Pronto. Obrigada, professora. Então, uma questão importante que eu queria só frisar aqui nessa questão dos dados de óbito, sobre óbito no período da Covid, é que a maioria dos óbitos que a gente teve, né, como perfil, né, como elemento dentro da epidemiologia, foram óbitos, dos óbitos domiciliares, foram óbitos de pessoas em comunidades de extrema vulnerabilidade, né? E aí, esses óbitos, a maioria da população negra, as pessoas sequer tomaram conhecimento, né, do diagnóstico da morte dos seus parentes, dos seus entes queridos, e muito menos conseguiram acesso aos serviços de saúde, né? Então, assim, para a gente ter ideia de como a nossa população, muitas vezes, não tem sequer o direito de saber informações necessárias, né, no seu curso, até mesmo depois, né, da questão da vida na morte, né, no óbito. Então, são dados interessantes que a gente está estudando ainda em relacionado à questão da Covid, e aqui tem algumas legislações antirracistas, né, e aí queria enfatizar a questão do quesito raça-cor, né, Recife, na verdade, Pernambuco, é um dos poucos estados que tem um decreto que hoje é lei, né, que obriga os estabelecimentos de saúde, né, no âmbito do estado de Pernambuco, todas as prefeituras, né, a fazer a identificação do quesito raça-cor, né, a preencherem um formulário, a autodeclaração, né, que é um quesito que a pessoa se autodeclara. Então, assim, esses dados são primordiais para a gente entender como é que está a política pública, né, aonde é que estão os maiores gargalos, os indicadores, aonde é que a gente consegue aplicar a política pública, só nessa visualização. Então, se a gente não tem o preenchimento do quesito raça-cor, a gente vai tendo dificuldade até mesmo de criar mecanismos, né, para enfrentamento de algumas morbidades, né, de algumas mortalidades dentro dali da população, né, que está sendo estudada. Então, assim, a importância, né, e o reforço desse preenchimento, né, tem sido uma pauta discutida, inclusive, recentemente a gente está terminando um curso, né, a Educação Permanente e Saúde para os servidores, justamente para a gente pensar, né, como é que o quesito raça-cor ele está. Na verdade, a gente está fazendo um levantamento, muito se tem de não notificação, subnotificação, né, mas como é que a gente lidar e como é que se dá esse processo no campo. Para vocês terem ideia, Recife tem um bairro, para quem não é daqui de Recife, chamado Coque. E o Coque é um bairro muito negro, né? Um bairro negro, de famílias negras. Em uma determinada rua, eu, quando fiz o geoprocessamento, que fiz uma extração para estudar mais ou menos alguns dados de uma dada região, a gente encontrou 30 pessoas que se autodeclararam amarelas, ou seja, entre aspas, né? Chegou para a gente o formulário como se as pessoas tivessem se autodeclarado amarela. Amarela é a população oriental. Isso me inquietou, né? Inquietou também uma outra colega que é técnica, e nós fomos para o campo, identificamos e a gente percebeu que a questão do processo estava dentro da unidade de saúde, quem estava preenchendo, né, o dado do quesito raça-cor, que não entendia o que era, né, o que era o povo, né, a população amarela. Então, assim, isso é um dado que a gente cada vez mais vem sentindo, e a necessidade dessa atualização entre os profissionais. Então, a Política Municipal de Saúde da População Negra ela foi implantada em 2006, né? É uma política que tem todo um viés, assim, que tem toda uma marca no enfrentamento ao racismo,
eu não vou me delongar muito por conta do meu tempo. Nós temos diversos projetos, né, dentro do territórios, dentro das religiões de matriz africanas, fazendo a intersecção com outras políticas LGBT, saúde da criança, né? Mas que a gente sente que ainda, né, nós não temos, de fato, uma integralidade dentro, né, dessas práticas. Então, quando eu pego, por exemplo, um dado, né, que é o dado de mortalidade materna em Recife, Recife tem crescido muito a mortalidade materna, eu percebo o quanto a gente precisa trabalhar, né, alguns conceitos e alguns elementos nas maternidades, com os profissionais de saúde, porque a violência obstétrica ela é um caminho para a mortalidade materna também, né? Então, quando a gente vai analisar um óbito, eu participo do Comitê de Mortalidade Materna em Recife, então, quando a gente analisa um óbito, né, de uma mulher, que em maioria das mulheres negras, muitas vezes a gente percebe, ou na maioria das vezes a gente percebe toda uma negligência que parte, né, a partir do elemento do parto, né, no momento do parto, mas a gente, quando vai fazendo a pesquisa, vai se debruçando, a gente vai percebendo que esse território, que essa mulher estava inserida, um território sem saneamento básico, de várias violações e violências, né, que a nossa população vivencia. Então, também esse é o nosso papel enquanto, né, enquanto profissional de saúde que tem, né, aí um compromisso com a luta antirracista na saúde, né, que é desconstruir também dentro da mortalidade materna, porque muito se dá, né, nos comitês a culpabilização para a mulher, né, que não pode nem se defender, mas a culpa foi dela porque ela não procurou a unidade de saúde. Então, esse processo de fazer esse enfrentamento, dizer, não, minha gente, vamos prestar atenção, cadê essa unidade de saúde? Esse ACS estava onde? Né? E essa mulher estava inserida em que conceito? Então, quando a gente faz esse movimento, né, as pessoas vão começando algumas a se sensibilizarem, outras não, né? Enfim, mas a gente vai começando a direcionar que o problema, né, que a pessoa que foi vítima, né, a mulher que perdeu sua vida, vamos dizer, uma causa quase 100% evitável, que ela, né, ali é mais um corpo negro, é mais uma mulher negra que deixa de existir, que deixa de viver por uma negligência provocada e amparada pelo racismo. Então, eu queria agradecer, eu teria mais coisas para falar, mas é isso. Obrigado, Rose, trouxe aí apontamentos importantes, a gente vai continuar aí a discussão no momento em que o pessoal for fazer suas falas também. Então, queria passar a palavra agora para João Luiz, que já está aqui. João, está contigo. Oi, gente, boa tarde. Iniciar agradecendo a oportunidade de estar discutindo um tema tão importante para a reafirmação do pacto civilizatório, né? Depois de termos passado por alguns dos últimos anos de considerável barbárie, né? Quando a gente se relaciona ou se refere aos direitos humanos. Então, agradecer a oportunidade de estar em diálogo com o projeto, né, Enegrecendo Currículos. Eu sou docente da Universidade Federal de Pernambuco, atuo no curso de Medicina do Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, Núcleo de Ciências da Vida. Eu fiz uma apresentação, eu queria saber se ela está aparecendo para vocês. Aparece aqui, mas passa para ver se a gente consegue ver, porque teve um problema na apresentação de Rose, né? Está passando? Está passando, pode ficar à vontade. Ok. Então, gente, tem diversas maneiras, né, assim, de a gente começar a discutir um tema que é amplo, né, e que faz interface com diversas áreas do conhecimento para além da saúde. Então, pensar em estruturas da política de Estado para a população negra, eu acho que a gente pode adotar como marco zero a distinção, né, de dois termos que a gente muitas vezes utiliza como sinônimos, mas que eles se referem a coisas completamente diferentes, né? Que é a política de Estado e a política de governo. Quando a gente vai na literatura, a gente pode encontrar definições sobre cada uma dessas políticas da seguinte forma. A política de Estado, ela é definida como uma ação institucionalizada, planejada e coordenada e executada por instituições ligadas ao Estado, né, estatais, visando o bem comum. E essa política de Estado, ela modifica uma estrutura que está consolidada, só que essa modificação acontece a longo prazo.
Diferente da política de Estado, a política de governo, ela tem uma ação, ela tem um caráter muito mais provisório, né? E é geralmente ligada a alguma liderança, algum partido político que está, né, à frente, é sensível a alguma causa, né? E essa política de governo, ela geralmente ela dura o período de vigência daquele governo. Então, não é uma política essa de governo que está relacionada com a reestruturação de um projeto de nação ou com a construção de um projeto de nação, né? Interessante salientar que essa política de governo, em algumas instâncias, ela tenta se adaptar à Constituição, mas algumas vezes ela até burla a Constituição para se efetivar. Então, acho que é interessante, né, dado o tema do nosso webinar, que é a estrutura da política de Estado, a gente demarcar do que é que a gente está falando de fato, né, se é de política de Estado ou de política de governo. Eu costumo, né, para além da literatura, definir política de Estado de uma maneira mais simplificada, como sendo aquela política que se relaciona com a estruturação de um projeto de país, como eu tinha colocado, e ele é pensado entre as gerações, né? Então, é algo que traz um resultado a longo prazo, que é construído com diversas instâncias da sociedade participando e discutindo. Já a política de governo, ela vai responder a demandas que são momentâneas e elas correm o risco de serem extintas, né? Assim que acabar aquela gestão, aquele governo. E aí a gente tem uma série de exemplos, né? De política de Estado, a gente tem o SUS, né? Com a Constituição de 88, que é um marco civilizatório para o nosso país, né? Depois do processo de ditadura e período de redemocratização. Temos o SUAS, que muita gente não conhece, eu sempre digo que é um irmão siamês do SUS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Às vezes, quando estou conversando com meus alunos, falando sobre as políticas de saúde e a interface que essas políticas precisam ter, e naturalmente têm, com a assistência social, e acabo apresentando o SUAS, a maior parte deles passa a conhecer o SUAS na universidade, né? Então, antes da universidade, estavam incluídos na sociedade e nem reconheciam o SUAS como uma política de Estado, nem sabiam que existia. E temos também a Previdência Social. Esses são exemplos de política de Estado, né? Agora, como exemplo de política de governo, a gente tem o Bolsa Família, que mudou de nome entre uma gestão e outra nos últimos 4 anos, agora voltou a ser Bolsa Família. Temos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e temos, acho que, o exemplo mais claro de política de governo, que é o Programa Mais Médicos, né? A gente teve uma experiência bastante exitosa com Mais Médicos nos governos Lula e Dilma, e depois, com o governo Bolsonaro, a gente teve a extinção do Programa Mais Médicos e agora a gente está reestruturando o programa, requalificando, trazendo novamente para a configuração das políticas de saúde do Brasil. E aí estou colocando políticas de saúde no plural mesmo, porque tanto faz se ela é de Estado ou de governo. Mas a gente está falando, de fato, de política de saúde de Estado, né? E a nossa grande política de saúde de Estado é o SUS, né? Como eu falei, com o marco da Constituição de 88 e as leis que regulamentam a existência do SUS e os seus princípios, né? A Lei 8080/90 e a 8142. Então, baseados, né, nessa grande política de saúde de Estado, que é o SUS, foram surgindo ao longo das décadas, a gente já tem mais de 35 anos de instituição, né, de processo de implementação do SUS, foram surgindo algumas políticas sobre esse guarda-chuva dessa grande política de Estado. Então, com a ascensão dos governos de esquerda, e eu sinceramente acredito que não foi casual, né? Se deu em virtude disso, da ascensão de governos com essa proposta, né, com esse olhar para uma estrutura social que vai ser construída ao longo das décadas. Surgiu, como exemplo, né, de políticas dentro do SUS, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, lá no início dos anos 2000, em 2002. 2 anos mais tarde, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Em 2006, a gente teve a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, todas elas em fase atual, né, de implementação, não é de implantação, mas de implementação, porque a gente disputa território o tempo inteiro, né?
E, em 2009, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e aí a gente tem a galinha de Angola, né, a galinha de Angola, que é um símbolo relacionado à política, né, ficou vinculado à política de saúde da população negra. Depois a gente pode até discutir por que é que tem essa simbologia, né, e tal, mas é só para a gente ter uma ideia de que o arcabouço de políticas de Estado dentro da área da saúde, além da política de saúde da população negra, vem nessa esteira, né, histórica de políticas nacionais de atenção a outras minorias, que são políticas identitárias, no fim das contas. E aí, sempre que eu falo dessas políticas que estão dentro do SUS, que é a nossa grande política de Estado, eu faço duas provocações, né? Vejam, a primeira delas, tendo em vista que as políticas de saúde identitárias, essas que eu falei agora, saúde da população indígena, saúde do idoso, saúde da população LGBT também, que veio depois, em 2011, saúde da população negra, não, tendo em vista que essas políticas identitárias dentro da saúde, embora estejam presentes no arcabouço do SUS, né, como políticas de Estado, tendo em vista que elas sofrem interferências das gestões governamentais, né, que, por exemplo, desfinanciam a execução das ações dessas políticas, será que, na prática, né, a gente, quando pensa nessas políticas, a gente está diante de políticas que são, de fato, políticas de Estado, ou elas são, na realidade, políticas de governo, já que elas sofrem essas interferências? Então, essa é uma provocação que eu sempre coloco quando vou falar dessas políticas identitárias. Dentro delas, a política da população negra, né? De saúde da população negra, que é o nosso tema hoje aqui. E aí, uma outra provocação, né? A partir dessa primeira. Temos, de fato, será que a gente tem realmente uma política de Estado direcionada para a população negra, tendo em vista essa política que a gente considera como sendo de Estado sofre as intempéries da gestão, que pode simplesmente negligenciar as ações, desfinanciar, né, ou não colocar lideranças à frente para continuar o processo de implementação dessas políticas, né? Então, eu sempre coloco essas duas provocações. Independente de ser política de Estado ou política de governo, a gente, dentro da saúde, não consegue estruturar minimamente uma política, né, sem o auxílio da epidemiologia, que é a minha área de formação, de expertise, né? Então, eu sempre digo que é impossível a gente formular e executar políticas públicas de saúde sem o auxílio do olhar, do viés, né, da ferramenta epidemiológica. A epidemiologia, diferente da clínica, vai olhar para a população. Enquanto a clínica olha para o indivíduo, né, para o corpo do indivíduo, a epidemiologia vai olhar para um corpo coletivo. Então, a epidemiologia que dá essa noção de nação, né? De povo, de população. É a epidemiologia que nos dá essa visão da coletividade. E sempre que eu falo em epidemiologia, né, da saúde da população negra, eu resgato um dos adícaras, né, africanos, que é o Sankofa, porque é esse pássaro que olha para trás, né, resgata o que está lá atrás e que está ameaçado de ser esquecido, né, que pode ser esquecido, para pensar o futuro. E a epidemiologia faz exatamente esse movimento, né, que o Sankofa faz. Então, é através dessa abordagem epidemiológica que a gente vai, primeiro, apresentar um panorama da atual situação de saúde, né, e sua magnitude, e em epidemiologia a gente mede a magnitude através dos indicadores de saúde, sobretudo os indicadores de incidência e de prevalência, que a gente poderia explicar depois num outro momento. A gente vai fazer esse estado da arte, digamos assim. A epidemiologia faz com que nós tenhamos um diagnóstico do panorama atual da situação de saúde. Essa é a primeira coisa. Então, como o Sankofa, a epidemiologia olha para o passado, né? Auxilia na compreensão histórica, né, de como é que a gente chegou até essa situação atual, quais são os determinantes históricos, estruturais, que fizeram a gente chegar até esse momento. E, por fim, a epidemiologia, como ferramenta dentro do setor saúde, consegue auxiliar apontando caminhos possíveis
para superar os problemas que a gente encontra na situação de saúde atual. E aí, pensando na epidemiologia como essa área, né, das ciências da saúde que olha para o coletivo, eu trouxe alguns breves indicadores de saúde da população negra que são muito referenciados e que, mesmo com o passar dos anos, a gente, infelizmente, não tem melhoras significativas desses indicadores. Então, por exemplo, a anemia falciforme foi um marco, mas ainda não é uma coisa que ficou no passado, é algo que nos preocupa ainda, né? E ela é encontrada, né, a anemia falciforme, numa frequência, né, numa incidência que varia entre 6% e 10% da população negra, isso no Brasil, né? A população negra de outras partes do mundo também tem o traço falciforme como uma questão que precisa ser respondida pelo setor saúde dentro das demandas de saúde. A diabetes, né, o diabetes mellitus também, principalmente do tipo 2, atinge com muito mais frequência os homens negros, né, do que os homens brancos, 9% a mais. A incidência é 9% maior, né, em homens negros do que em homens brancos. E quando a gente olha para as mulheres negras, essa incidência é em torno de 50% maior quando a gente compara a incidência da diabetes nas mulheres brancas com as mulheres negras. Mais alguns indicadores, né, ainda epidemiológicos, relacionados à hipertensão arterial. Quando a gente olha para a população toda, e esse dado eu particularmente acredito que esteja bastante subnotificado, porque a incidência tem aumentado de hipertensão arterial na população em geral. O que é que a gente vê? A gente vê que tem um percentual de aproximadamente entre 10% e 20% da população geral é hipertensa no nosso país. Só que a gente, quando faz o recorte por raça, a gente percebe que há uma maior prevalência em homens e que as pessoas negras de ambos os sexos vão ter essa hipertensão arterial de uma maneira muito mais complicada. A deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima que a sua ausência, né, a deficiência dessa enzima, vai resultar na destruição dos glóbulos vermelhos, levando a um outro tipo de anemia, que é a anemia hemolítica. O mieloma múltiplo, como também já foi colocado, tem uma incidência 3 vezes maior na população negra. Essas são questões de ordem biológicas que justificam por si só, né, a necessidade da gente pensar uma política de saúde direcionada a essa população. E é importante a gente colocar isso porque muitas vezes, quando a gente pensa em políticas de saúde para populações mais vulnerabilizadas, há uma tentativa de um discurso surgir dizendo que o que nós queremos na área da saúde, na verdade, são privilégios, né? E aí a epidemiologia está colocando que não são privilégios, são necessidades de saúde que se colocam para a gestão em saúde e que estão uma realidade que está disseminada na população. Pensando ainda em outros indicadores epidemiológicos, né, de saúde dessa população que a gente está falando. Quando a gente olha para o ano de 2012, há 10 anos, né, aproximadamente 10 anos, quando a gente olha para o total, né, da mortalidade materna no Brasil, focando nesse ano especificamente, a gente percebe que 60% dos óbitos que aconteceram, dos óbitos de mulheres, né, em gestação, né, e a mortalidade materna tem um complexo com várias camadas, mas a gente percebe que a análise pelo critério raça-cor, né, nos traz uma realidade onde 60% das mulheres negras compunham um total de vítimas, né, de mulheres que foram a óbito por mortalidade materna, algo que também já foi bastante colocado e que é de conhecimento amplo e que nos interessa muito dentro da área da saúde, porque isso não é apenas um evento relacionado à segurança pública, né? 77% dos homicídios ocorridos em 2012 foram de pessoas negras e, sobretudo, da juventude negra, né? De pessoas entre 15 e 19 anos. E somos nós quem, na área da saúde, quem atestamos esses óbitos. Então, esses dados precisam nos estarrecer, né? Eles precisam nos mobilizar de alguma forma. As questões relacionadas ao acesso da população negra, né? Quando a gente pensa assim, quantas pessoas, né, o percentual de pessoas que consultaram um médico no último ano? Quando a gente vê as pessoas brancas, e aí a gente está colocando o sistema público e o sistema privado de saúde, tá? Está pensando no sistema único.
Quando a gente olha o percentual de pessoas brancas que no último ano teve acesso, se consultou com o médico, né, teve assistência de saúde com um profissional médico, a gente tem aproximadamente 65%, né, das pessoas brancas, 75% tiveram acesso, tiveram consulta com o médico. Quando a gente olha para as pessoas pretas e pardas, esse percentual reduz de maneira expressiva. E quando a gente olha para a odontologia, aí é que realmente esses percentuais de acesso diminuem muito, né? A gente vê que metade das pessoas brancas conseguiram acessar um serviço de saúde para ter acesso ao serviço odontológico, e quando a gente olha para as pessoas pretas e pardas, a gente tem uma redução expressiva, né, desse acesso. Outra questão importantíssima que vai reverberar lá no final da minha fala, que é a necessidade da gente perceber que quando a gente está pensando em política de saúde para a população negra, a gente está falando, antes de tudo, né, sobre estratégias de combate ao racismo, seja ele estrutural, né, seja ele institucional, ou apresente-se ele de qualquer outra forma. Quando a gente fala de política para essa população, a gente não tem como desvincular a elaboração, a implantação, a implementação dessa política de uma maneira desvinculada do combate, do enfrentamento ao racismo. Então, em relação ao acesso, 12%, né, das pessoas pretas e 11% das pessoas pardas já se sentiram discriminadas nos serviços de saúde. E eu, particularmente, acredito que haja uma subnotificação, né, nesses percentuais, mas são os percentuais oficiais que a gente tem. Quando a gente olha para toda a população brasileira, a gente vê que as pessoas negras, em sua grande maioria, é completamente SUS-dependente, né? Então, 79% das pessoas negras não possuem plano de saúde, e a gente sabe que, à medida que a população tem menos acesso, né, quantitativamente falando, a gente sabe que essa pessoa vai estar essa população vai estar mais exposta aos fatores de risco. Então, quanto menos acesso, maior é a vulnerabilidade, né? Maior é o nível de exposição aos riscos. A Covid também já foi colocado, né? A Covid escancarou muito como essa relação do critério raça-cor incide de maneira direta sobre o processo de produção de saúde. Quando a gente olha para o cenário de Covid, a gente percebe que 50% dos óbitos, né, do total de óbitos da Covid, 55% foram de pessoas negras, né, e aí incluindo pretos e pardos, 38% de pessoas brancas. E um dado muito interessante que relaciona óbito com imunização é o fato de que os negros, né, a gente começou o processo de imunização em janeiro de 2021. Então, no primeiro semestre de 2021, a gente tinha que a quantidade de negros imunizados com a primeira dose da vacina dava em aproximadamente 1.700.000 pessoas, e a quantidade de pessoas brancas era o dobro, né, imunizadas com a primeira dose. Então, isso fez com que, né, os negros fossem os que mais morriam de Covid e aqueles que menos recebiam vacina no Brasil. Então, a Covid escancarou essa situação. Indo para o final e parando um pouquinho para contemplar a obra de Janira da Mota e Silva, que foi uma obra, quando a gente chegava no Palácio do Planalto, né, estava lá em Brasília, aí nos últimos 4 anos, ela foi retirada, né, da exposição pública e agora está sendo recomposta porque foi danificada e em breve voltará à exposição pública em Brasília. Finalizar a fala apontando, né, como Sankofa, olhando para o futuro e pensando em alguns desafios. São muitos desafios quando a gente fala de saúde da população negra. Eu queria apontar 3, especificamente. O primeiro desafio é disseminar a compreensão de que estruturar políticas e ações voltadas para a população negra, como eu tinha colocado, é, antes de tudo, pensar em estratégias de enfrentamento ao racismo estrutural. E, para isso, dentro da área da saúde, nós temos a abordagem dos determinantes sociais de saúde, que consegue dar conta dessa abordagem. Então, a gente precisa fazer com que isso, nos cursos de graduação na área da saúde, não somente na medicina, mas nos demais cursos, essa seja uma realidade que paute, né, curricularmente a maneira como a gente vai abordar o processo de saúde-doença.
O segundo desafio, né, é a efetivação da portaria 343, de 1º de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o preenchimento do requisito raça-cor nos formulários de todos, nas fichas de todo o sistema de informação em saúde. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um levantamento epidemiológico, a gente se depara, eu vejo isso diariamente com os meus alunos, a gente se depara com uma quantidade, um percentual gigantesco de variável raça-cor ignorada, né, não preenchida, não notificada pelos profissionais de saúde, e isso faz com que a gente não tenha um panorama epidemiológico aproximado, né, fidedigno daquilo que acontece na realidade da produção de saúde. Então, esse continua sendo um desafio para quem está formando profissionais de saúde para o SUS e para os profissionais que já estão na prática, porque a gestão se agora precisa, né, tem feito um trabalho hercúleo para sensibilizar os profissionais para a importância do registro da variável raça-cor. E, por fim, como terceiro desafio, né, reforçar a necessidade de inclusão das questões raciais enquanto determinantes do processo, tanto de adoecimento, quanto de morte, quanto de produção e de promoção da saúde, né, enquanto bem coletivo, nos currículos formativos da área da saúde. E é por isso, né, que essa estratégia, esse projeto que não é só de pesquisa, né, é um grande projeto que tem um braço de extensão e tem de pesquisa, que é o Enegrecendo Currículos, é tão necessário, né? Continua sendo um desafio para a gente. Essas aqui são duas das principais referências que eu utilizei nessa fala, e agora acho que a gente vai debater, né? Obrigado, João, mais uma vez. Acho que você trouxe apontamentos importantes aí. Agradecer também a fala dos demais convidados e convidadas, né? Fleury, que voltou ali, que tinha saído. Eu acho que vocês trouxeram aí apontamentos, acho que bem amplos e fundamentais para a gente pautar essa questão do raça dentro do debate a partir da questão da saúde, né? E só fazendo um balanço aqui, acho que Fleury, na primeira fala, trouxe aí aspectos importantes, sobretudo nessa questão do aspecto histórico da população negra no Brasil, fez esse recorte dos dados, né? Trouxe a questão da desigualdade na raça e da racial na saúde, trouxe também a questão da política nacional de integração da saúde da população negra no Brasil. Eu acho que foi um consenso aqui entre todos vocês que trouxeram essas falas, né? Acabou que foi um assunto muito presente na fala de todo mundo. Eu acho que Rose destacou aí a questão do papel das mulheres e a questão da branquitude dentro desse espaço de saúde, que eu acho que é um tema que a gente precisa discutir também. A gente tem tratado isso no nosso podcast, acho que vocês vão ver, a gente vai lançar, vai mandar aí todo mundo, vocês vão ver lá depois no nosso site. E a fala do professor João, que trouxe essa questão da política de Estado, né, e da política de governo, essa diferenciação. E aí eu vou abrir aqui para o debate, eu já estou vendo que tem gente se manifestando aqui, então Raíza está com a fala, e quem quiser se inscrever para fazer perguntas, é só sinalizar aqui que a gente abre as inscrições. Então, Raíza, está contigo. Oi, gente, boa tarde, né? Meu nome é Raíza. Eu queria... Minha fala não é nem um apontamento, é mais... não é nem uma questão, é mais um apontamento sobre como essas pesquisas, elas se intercruzam, né? Tipo, são dados primeiro, né? Como trazendo primeiro de trás para frente, a questão de João, que é tipo, como a população negra tem esse acesso dificultado, né, dificultoso, às questões de saúde, né, porque tudo é muito demorado para chegar à nossa população. A questão da vacina, mesmo que tenha sido amplamente reforçado o acesso, mesmo assim, foi muito difícil, né, para uma parte da população se inscrever, né, sei lá, por acesso à internet, ou dificuldade para marcar essa vacina, né, porque até então era tudo marcado de forma online. Eu lembro que eu fiz um mutirão, me disponibilizei, assim, da minha rua para agendar as vacinas das pessoas, né, porque justamente eu tenho uma boa internet em casa, tenho acesso ao computador, e eu sei que onde eu moro essas pessoas não tinham essa mesma facilidade.
E aí a gente trata muitas vezes a gente pensa que são pesquisas, né, individuais, mas é muito mais coletivo quando a gente olha assim, né, tem um evento como esse e vê que é uma questão muito mais estrutural, né? Na universidade a gente não tem currículos que abordem a questão da saúde da população negra, e aí por causa disso a gente não tem profissionais treinados, né, para olhar para outros públicos, porque os cursos de medicina ainda são muito embranquecidos, então tem a dificuldade do diagnóstico. Esse paciente, ele precisa a todo tempo estar se provando, né, provando o que ele está sentindo, né. E aí eu fiquei até espantada com os números em relação ao câncer de mama em mulheres pretas, né, porque não é algo, a gente pensa que ainda é uma realidade que não é tão aflita, né, angustiante, mas é algo que realmente nos consome todos os dias. Então, não é só a questão da formação, né? Para além disso, é o trabalho desses profissionais, como esses profissionais estão lidando realmente com as vidas das pessoas que estão sendo atendidas no seu consultório. Então, eu quero parabenizar todos, né, pela pesquisa e pela disponibilidade. E é isso, gente. Só queria pontuar o que me chamou mais atenção na pesquisa de vocês. Ok, Raíza, o chat está aberto também, o microfone, se alguém quiser falar, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma provocação para os nossos convidados. Bom, então, alguém abriu o áudio aí? Pode falar. Não, eu queria fazer um comentário também, acho que contextualizar, eu acho talvez ampliar, né, essa questão que foi discutida aqui no grupo, em relação à medicina, mas me colocar também como profissional de fisioterapia, né? Acho que uma parte do grupo aqui já me conhece. Eu sou docente lá do curso de fisioterapia e a nossa realidade não é diferente. Talvez até em medicina a gente já tenha mais avanços, né, desse cuidado com a população negra do que nas outras áreas de saúde, né? Não posso me aprofundar muito, porque eu não sei a realidade de cada curso, mas eu acredito que a gente esteja ainda mais distante dessa aproximação com a saúde da população negra do que o próprio curso de medicina, que, como vocês bem disseram, ainda tem uma lacuna gigante aí, né, para estar próxima mesmo a essa população. Então, em fisioterapia, a gente tem realmente uma escassez grande de trabalhos, né, de fundamentação teórica, de ementas de disciplina, de conteúdos programáticos voltados para o estudo dessa população. Eu acho que isso é um ponto relevante, né, de se destacar aqui. Um dos motivos, inclusive, para a gente ter pensado nesse projeto de extensão, que uma parte do grupo está parte, né, desse projeto, foi justamente para preencher essa lacuna de a gente tentar pensar em ações afirmativas dentro do curso de fisioterapia para a população negra, e isso começando de uma reforma curricular mesmo, a gente propor, né, emendas, conteúdos de disciplina que possam ser voltados para essa população. E aí eu me lembro que quando estava numa reunião, eu, Ana Cláudia e professor Cássio, a gente pensou, será que a gente coloca também saúde da população indígena? E aí a gente vai pensando, né, nesses grupos que a gente poderia incluir todos, mas aí a gente vai vendo que a dimensão é grande, que acho que a gente até pensou na hora, né, Ana Cláudia, vamos tentar indo por partes para que a gente consiga aprofundar num tema, depois a gente ir incorporando os outros. Mas são reflexões que a gente precisa ter. Eu hoje estou na coordenação do curso, estou tendo a oportunidade de fazer a reforma junto com o grupo lá do NDE, do projeto pedagógico do curso de fisioterapia, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir, né? Até que ponto essas leis que determinam que a gente tenha, né, no nosso programa dos cursos, as emendas de disciplinas eletivas, né, obrigatórias, que envolvam questões étnico-raciais, e o quão pouco transversal isso é, né? A gente atinge muito pouco o objetivo final, que é garantir a saúde da população negra, né? Então, se o objetivo é esse, que a gente aprofunde nas questões históricas, nas questões de todos esses problemas que foram citados aqui durante várias apresentações, eu acho que colocar apenas uma disciplina eletiva como um item que é obrigatório e que eu não estou tirando a relevância dele, né? Porque sem essa obrigatoriedade, talvez nem isso a gente tivesse.
Mas, assim, quanto a gente precisa refletir, né, de quão pouco isso é. A gente precisa aprofundar muito nessas discussões, e eu acho que, assim, é muito importante ter um grupo como esse, e de a gente estimular que estudantes da graduação possam fazer parte desses debates, né, para que a gente possa mudar essa realidade. Então, eu queria colocar aqui, assim, que o curso de fisioterapia a gente tem tentado, né, o projeto é meu, não é do curso, mas eu tenho tentado mobilizar outras pessoas para que a gente possa, né, coletivamente promover uma mudança que eu sei que não é a curto prazo, mas que em algum momento pode gerar frutos positivos aí. Então, parabéns ao grupo aí. Eu acho que a Ana Cláudia tem um projeto muito maior do que o meu, é gigante, pega várias instituições, e eu acho que ela vai me ajudar muito nesse processo. Ok. Pronto, pode falar, Ana Cláudia. Então, gente, vou emendar aqui já, né? Já agradeço. Fiquei muito feliz com a complementação mesmo da fala de vocês, né? Cada um com a sua especificidade, mas falando de um mesmo tema de forma diferente. Então, isso foi muito legal hoje. E eu queria, na verdade, pensar um pouco a partir do que vocês colocaram, porque eu acho que os três, né, o Fleury saiu novamente, mas os três falaram, né, sobre um processo de embranquecimento, né, e o quanto isso, na verdade, impacta, desde a formação até a atuação profissional lá na ponta. Né? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso quando a Rose fala sobre a questão dos dados, né? Que o João também fala, e como esses dados eles precisam ser gerados, e aí se a gente pensar, por exemplo, no quesito raça-cor, e aí a velha pergunta, né? Por que não se preenche? Né? E aí eu estava pensando isso, assim, essa dificuldade de não ver a importância desse dado, né, a partir de um viés da branquitude mesmo, do embranquecimento. Ora, se a gente pauta a branquitude, a gente está falando que a população branca, né, ela não se reconhece racialmente, então ela não se racializa, então como é que ela vai ver a importância desse quesito raça-cor como sendo, por exemplo, um dado importante para a epidemiologia? Né? Então, a gente só vê aí como tudo isso realmente está entrelaçado. Então, quando vocês falam, que a Rose fala sobre um pacto narcísico, né, da branquitude, e que esse pacto também é um pacto narcísico da meritocracia, né, isso tem tudo a ver quando a gente começa a articular e a pensar nessa geração desses dados, né, assim, e o João apresenta, esses dados existem, né, então, assim, por que não são levados em consideração? Eu achei muito interessante porque a fala de vocês faz com que a gente reflita sobre essa amplitude mesmo da branquitude, né? Esse olhar branco para a saúde, para os dados da saúde. Muitas vezes também um dado produzido também por pessoas brancas, não é? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, deixa eu dar uma rodada aí, né? Depois a gente volta novamente, que eu teria outras questões, mas deixa vocês respirarem aí um pouquinho também. Ok, tá com a palavra a mesa aí para vocês fazerem essa primeira. Rose, você quer falar? Então, eu estava aqui também fazendo algumas anotações já no computador para depois retomar. Eu fiquei também aqui refletindo a partir da fala de João, né? Bem provocativa, assim, de um lugar de análise de fato das políticas públicas, né? Da política de saúde, da política de Estado, né? Para a população negra, desse processo de responsabilização do Estado brasileiro, né? Sobre as nossas vidas, com a nossa saúde. E quando o João trouxe, né, alguns indicadores assim, muito interessantes, a partir da doença falciforme, vai perpassando, né, indicadores que ele aqui chamou de biológicos, né, e são
esses elementos que a gente tem são ferramentas dentro da epidemiologia que a gente utiliza para, né, de fato, garantir, né, a efetividade das políticas, para garantir orçamento para implantação e implementação. E aí eu fiquei pensando que, nos últimos momentos, né, eu faço parte do Comitê Nacional de Saúde da População Negra, onde eu dialogo com diversas pessoas no Brasil, e aí também represento o GT Saúde, Racismo e Saúde da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde a gente tem discutido justamente esses indicadores, que eles têm mudado um pouco o perfil, né? E obviamente que a população negra, infelizmente, continua ainda no topo, né, do adoecimento e morte, mas a gente tem trazido alguns elementos e alguns indicadores que têm nos chamado bastante atenção e inquietações, que é no campo, principalmente da saúde mental. Eu fiquei pensando aqui que a gente tem alguns dados fornecidos por professora Jeane, né, que hoje está no Ministério, Emiliano também, que são grandes cientistas na área da saúde mental da população negra, que a gente tem aí um grande volume de pessoas, principalmente na adolescência e juventude, com adoecimentos mentais, psíquicos e emocionais, né? O quanto de herança a gente tem desse processo racista, né, dos sistemas que a gente lidar nesse dia a dia. Então, e outra coisa também que eu anotei aqui, né, quando a gente vai estudar as políticas públicas, né, quando a gente chega para estudar as políticas estratégicas, porque assim, a saúde é esse boom, é um organograma, é uma rede imensa, né, com vários setores, e quando a gente vem para o bloco, que a gente chama da atenção primária, que é aquela que está dentro da comunidade, que é aquela que está dentro dos territórios, né? Que é ela que fomenta e alimenta as informações até nível ministerial, que sobe informação, né? A gente começa a perceber o quanto nós precisamos interseccionalizar esse debate, né? Enquanto população negra que tem deficiência, LGBTQIA+, população de rua, então, assim, essas políticas que nós temos um modelo, que é um modelo que precisa de revisão, então, esse é o nosso grande papel hoje, que pensa, né, e está mais direcionado, vamos dizer assim, dentro da implementação da política de saúde da população negra, é de que forma a gente faz esse debate, né, na ponta, num território, na comunidade, né? Então, esse é o nosso grande desafio, porque a gente tem um modelo que é um modelo que precisa ser, essa modelagem precisa ser refeita, ou, na verdade, não refeita, mas ela precisa ser revista, né? Muito se tem de realidades totalmente diferentes, principalmente quando a gente vai discutir algumas populações que são populações chaves na implementação das políticas. Uma outra questão também que eu anotei aqui, eu estou trazendo alguns elementos que eu considerei que acho que é importante a gente discutir nesse momento, né, é que quando a gente fala sobre saúde da população negra, né, muitas vezes a gente vem dessa construção, né, que é a construção eurocêntrica, no pensar eurocêntrico, por isso que dá importância do resgate da medicina ancestral, das parteiras, das rezadeiras, das benzedeiras. Então, a urgência no resgate dessas tradições que nos mantiveram e nos mantêm em algumas comunidades e territórios é algo que a gente precisa, né, começar a fazer essa provocação. E a universidade é um dos caminhos, né, que a gente pode utilizar como caminhos, né, de resgate também de onde estão essas mulheres, que a maioria são negras, são indígenas, né, que estão aí o tempo inteiro, muitas vezes, né, matando a sede e a fome da população, no sentido amplo, acolhendo da sua forma mais humanizada, né, as pessoas que estão no território, e de que forma a gente visualiza
esse saber, né? Então, lendo alguns textos históricos no estudo da política de saúde da população negra, eu me deparo com um texto que fala sobre a questão da saúde bucal, né? Um texto de 1975, uma literatura até antiga, né? Vamos dizer que não está tão atualizado, um referencial teórico tão atualizado, mas que, para mim, quando eu faço a comparação, ela é muito real, né? Então, que fala sobre essa questão da estética bucal da população negra, que tem uma estética que é implantada hoje, né? Quanto mais a gente se aproximar com esse sorriso eurocêntrico, esse sorriso branco, né? Mas a gente vai se enquadrando nesses moldes, e nós temos nossa arcada, né? Herdada, né? Da nossa ancestralidade, que tem o nosso processo, que faz parte da nossa anatomia, né? A nossa anatomia é uma anatomia que pertence, né, ao nosso corpo, não só biologicamente, fisiologicamente e anatomicamente. A nossa anatomia, ela também dialoga para fora, com o ambiente, né? Isso é importante que a gente também pare, assim, a gente faça algumas provocações para diversas áreas. Então, falar sobre saúde da população negra é falar de um corpo fisiológico, né, multidisciplinar. Então, assim, e é trazer as nossas práticas também, resgatar as nossas práticas ancestrais, né? A gente tem noção, é importante trazer indicadores, falar sobre doença falciforme, diabetes mellitus, hipertensão arterial, né, mioma uterino, glaucoma, tracoma, que são uma série de comorbidades e morbidades que a gente tem, que a população negra vem aí, né, adquirindo ao longo dos anos, mas urgente também, eu acredito, é a gente buscar esses caminhos ou resgatar esses caminhos, né, que nós temos de cura, né, de cuidado. Então, a política pública ela também precisa pensar, né, na comunidade quilombola como uma comunidade potente no saber, né, no cuidado à saúde. Os terreiros, as religiões de matriz africana, os terreiros, eles são locais de acolhimento, são locais promotores de saúde. Então, muitas vezes, antes da pessoa ir para um médico, né, ir para a unidade de saúde, ela passa lá no seu terreiro, se consulta e vem aqui, como eles dizem, né, para a medicina, para o homem, a mulher da bata branca. Então, assim, como é que a gente valoriza esses espaços e essas religiões num cuidado, num chazinho, no banho, num acolhimento psicológico, né? E como é que essas pessoas que estão acolhendo estão sendo cuidadas pelo olhar enquanto, né, saúde, enquanto política? Então, assim, era só esses elementos que eu queria contribuir nesse momento. Ana, assim, tentando te responder de uma maneira bastante direta, essa questão que é muito complexa, né? O teu questionamento é, bom, mesmo com as orientações, por que é que não se notifica, né, a raça-cor? Eu acredito que há um gap informativo importante para compreender a raça, porque a raça-cor, ela é uma categoria epidemiológica, né? E que já foi assimilada pelos sistemas de informação. Então, a gente já tem um campo lá para notificação dessa categoria. A gente tem outras categorias, quando a gente compara com raça-cor, que ainda nem chegaram nos sistemas de informação. Na verdade, a epidemiologia ainda nem adotou essa categoria como uma entidade epidemiológica, um marcador epidemiológico. Por exemplo, orientação sexual ainda não é considerada um marcador epidemiológico. Os nossos sistemas de informação, em sua grande maioria, não colocam orientação sexual de maneira difundida como um marcador epidemiológico. E se a gente não notifica, a gente invisibiliza e a gente não tem a noção da magnitude, né, do tamanho, da incidência, da prevalência. Então, há alguns outros marcadores epidemiológicos que ainda estão engateando em relação à raça-cor. A gente tem um campo raça-cor para notificar, mas há um gap formativo
gigantesco, porque não entende, né? O professor, muitas vezes, das áreas de formação da medicina e das outras profissões da saúde não apresentam o critério, né? A categoria raça cor como algo que pode e vai, na maioria das vezes, determinar como vai se dar o processo de adoecimento, o processo de morte e o processo de manutenção, perpetuação, né, e promoção da saúde. Então, como não há essa compreensão da raça cor como algo que pode determinar esses eventos, né, vitais, que a gente chama, dentro da epidemiologia, de morte e nascimento, né, a gente acaba negligenciando solenemente. Né? Isso faz com que a gente não tenha um panorama epidemiológico fidedigno, a gente não consegue, então, elaborar políticas públicas de saúde voltadas para uma população que é a população que está no território, porque a gente desconhece essa população. Né? Então, há esse gap formativo histórico, e por isso que o Enegrecendo Currículos é tão importante. Eu tomei conhecimento dessa iniciativa, fiquei particularmente muito feliz, porque a gente às vezes se sente na universidade, muitas vezes dialogando como a tradição cristã, judaico-cristã coloca, né, João Batista, né, pregando sozinho no deserto, dentro da epidemiologia, inclusive, pessoas achando que essa não é, que a gente tem outras urgências, né, e quando a gente olha para o quantitativo de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, a gente tem a maioria esmagadora negra, porque espelha a nossa pirâmide, né, racial também. E também há um gap já para aqueles profissionais que já passaram pela universidade, já estão na rede, e muitas vezes, como o Rose tinha colocado, vejam, do mais de 5.000 municípios que a gente tem no Brasil, aproximadamente 57 é que estão com essa política implantada, não é nem implementada, não é nem em funcionamento. Então, tem um gap formativo, mas tem um gap também na gestão do sistema de saúde, que continua não sendo sensível a essa causa, né? E é necessário que a gente tenha uma postura, uma vontade política, por isso que tem uma articulação constante da política da saúde com o movimento negro, com os movimentos negros, né? A gente não só tem um. E isso não sai do radar das pautas desses movimentos desde sempre, né? Desde quando a gente pensou a constituição do Sistema Único de Saúde lá em 88. Então, há um gap formativo, mas também há um gap na gestão de saúde, que não sensibiliza os profissionais para perceberem a importância dessa categoria como uma categoria epidemiológica fundamental para a gente entender o processo de adoecimento, de morte, de manutenção da vida. Acho que é meio por aí. Eu queria só fazer uma ratificação, né? Um complemento, na verdade, fortificar a fala de João, quando ele fala da questão do quesito raça-cor, acho que é importante também, que muitas vezes, né, eu vejo os colegas na epidemiologia, né, fazendo os estratifico os perfis, e tipo assim, tirei o perfil, pronto, se virem, assim, né? Então, tá aqui os números. Então, assim, meio que essa questão que não tem essa responsabilidade, né? De olhar aquele dado e trabalhar o dado. Então, assim, muito nesse mecanismo que quando a gente encontra e quando se tem, que muitas vezes essa subnotificação e não notificação, ela é constante, né? Tem profissionais que ainda questionam e pessoas que questionam os dados serem enviesados, né? Será que esses dados, né, não estão enviesados? Será que é isso mesmo, né? Essa realidade é uma realidade que expressa mesmo, as mulheres negras estão morrendo mesmo, né? Então, assim, esse processo que o racismo traz, né, ou seja, não legitimar esse caminho, né, o que está posto, de fato, né, e é um dado está ali expresso, está visível. E aí a gente também se depara com essa resistência, por isso que eu trouxe a questão do racismo institucional, porque ele é muito presente no campo da saúde, né? Eu considero a saúde como um dos campos mais duros e onde o racismo é muito perverso, de fato, entre nós, a gente, né, com os usuários e usuárias. Então, assim, é um campo ainda muito frio, e quando a gente vai para alguns
algumas graduações, né, algumas especialidades, algumas formações, nós temos esse campo também, assim, esse processo, na verdade, do racismo muito institucionalizado, velado, enfim, muito desenhado, né, onde pessoas não querem abrir mão dos seus privilégios e estão muito confortáveis, e aí, como eu trouxe, esse pacto, né, que é o pacto que a gente tem firmado, infelizmente, no campo da saúde, aonde se acredita que a mulher negra ela aguenta mais dor no momento do parto, né? Segundo pesquisa de professora Maria do Carmo Leal, da Fiocruz, Rio de Janeiro, né? Onde, né, as mulheres negras, ao parir, elas não precisam de anestésico numa quantidade necessária, porque elas são mulheres pretas, né? Elas aguentam, elas estão ali preparadas. Então, assim, esse pensar é um pensar que é reproduzido no campo da saúde, né? Assim como na odontologia, na obstetrícia, né? Na ginecologia. Então, em diversos campos que a gente vai passeando, a gente vai sentindo como um modelo eugenista e eugênico, né? Ele se configura no Estado brasileiro, e como a gente vai ficando, infelizmente, a sensação de, né, muitas vezes ficando impotente, né, e ficando refém desses moldes e modelos aí, que a saúde no Brasil se desenha. Ok, Rose, obrigado. Fleury está de volta ali. Eu queria perguntar se ele ainda tem alguma coisa para tratar assim. Acho que ele precisou sair, né, Fleury? Precisa sair para outra reunião. Sim, mas está de volta aqui. Mas foi mais rápido que bom. Não, agradecer mesmo, né? E como acho que houve uma grande conexão, interseccionalidade em todos as nossas falas aqui, né? Então, isso mostra o quão importante é o tema e também o quão importante também a gente falou ali da questão, né? Do questão raça e cor também nos prontuários, né? O que ajuda a gente a ter os dados e assim a gente consegue pensar em políticas, ferramentas de mudanças e melhoria, né? Então, sempre me colocar à disposição aqui, né, de todo mundo, para que, né, a gente consiga construir e discutir, né, esses temas que são tão importantes para a gente. Ok, Fleury, obrigado. Pessoal, alguém ainda teria alguma colocação para fazer? Alguma pessoa que não falou, que a professora Ana Cláudia levantou a mão, pode estar com a palavra. Levantei, mas fiquem à vontade também, quem tiver, para fazer uma pergunta, assim, antes... Exato. Antes da gente encerrar, gente, eu queria só ouvir um pouco de vocês três, assim, porque como esse webinar é direcionado, né, para estudantes de medicinas e da área de saúde como um todo, mas eu queria, a partir das experiências de vocês, pensar, assim, como é que a gente poderia trabalhar isso na graduação, trabalhar isso dentro da faculdade de medicina, né, ou dos outros cursos de saúde, assim. Como vocês mesmos colocaram, né, mais de 80% da população autodeclarada negra depende do SUS, né? Então, assim, como é que a gente pensa uma universidade voltada para o SUS, né? E não como o modelo que a gente tem hoje, né? Em várias universidades que não são direcionados para o SUS. Então, eu queria só ouvir um pouco vocês três sobre isso, e fique à vontade também, quem quiser ainda fazer alguma pergunta. A gente pode seguir a ordem, né, da discussão anterior. Sim. Então, como é que a gente consegue pensar numa universidade voltada ao SUS, né? A primeira coisa é que a gente não pode fazer isso primeiro sem conseguir trazer uma certa conscientização, né, dos alunos e das alunas em relação ao tema. Então, essa conscientização passa através ali de dados e também do campo prático também, né? Como que esses estudantes, né, que a gente fazem estágio ali no SUS, como que eles enxergam essa questão? Quais são as discussões que a gente leva para dentro ali, né, das conversas, quando a gente está, por exemplo, dentro de uma consulta, né, que seja odontológica, médica, com esses estudantes, né? Como que a gente faz esses estudantes enxergar e ter esse olhar em relação à diversidade, ou esse olhar em relação a questões sociais e raciais,
para dentro da saúde, né? Como que a gente consegue fazer que esses estudantes consigam entender toda a questão, por exemplo, de adoecimento ali através e a partir das questões raciais, né? Então, a gente conseguir trazer essa consciência dos estudantes em relação a isso, trazer esses temas, e fazendo eles entenderem que realmente não são coisas que a gente está tirando ali, né? São coisas baseadas em dados que a gente tem aqui, né? Isso faz com que a gente consiga engajar esses estudantes para que eles sejam profissionais e alunos formadores e transformadores assim de opiniões para que geram impacto, né, ali na população atendida no SUS. Rose? Então, eu estava aqui separando algumas questões sobre esse processo, né, de fortalecimento da discussão étnico-racial dentro dos currículos dos cursos de saúde e de medicina e dos outros cursos da área de saúde. E aqui eu fiquei e me veio fortemente, né, a Lei 10.639, né? A gente tem acho que quase fez, né, 20 anos de Lei 10.639, que é uma lei que assegura e obriga, né, vamos dizer assim, todo o processo, né, da discussão de África dentro, né, das universidades, das escolas, enfim. E fiquei aqui também analisando o quanto essa lei está sendo efetivada dentro da universidade, né? A gente sabe que se formos para os cursos de educação, a gente vai encontrar, né, um grupo de pesquisa, né, na antropologia, enfim, talvez não na assistência social, mas quando a gente vem para a saúde, né, pouco se tem, né, grupos de pesquisas que trazem a questão do racismo, né, a questão racial para a discussão, e também no processo de fortalecimento ali, né, dos estudantes e professores. Então, me veio essa questão da Lei 10.639, até que ponto a gente pode estar resgatando dentro da universidade, dentro dos campos de saúde, e aí, quando eu penso em Universidade Federal, nós temos um campo produtor de pesquisa, né, produtor de vários elementos potentes, que é a Fiocruz, né, que está dentro da universidade, mas a gente sabe que é uma instituição, que é uma instituição federal, mas que está no campus, né, do próprio campus da universidade. Então, além da Fiocruz, nós temos também um outro departamento, né, que é o PPGIX, que tem, né, programas de pós-graduações, né, que a gente sabe que produzem o pensar na saúde coletiva, né? E aí, voltando para a questão da graduação, eu queria também trazer uma pesquisa que eu realizei, né, com a doença falciforme, nos cursos de saúde, medicina, enfermagem, biologia, biomedicina e farmácia, com estudantes dos últimos períodos, né, da Universidade Federal, acerca do conhecimento da política de saúde da população negra e também da doença falciforme. E, como resultado, eu já esperava, né? Então, a gente tem aí um nível de desconhecimento grande por parte, né, dos estudantes de medicina e de enfermagem sobre, por exemplo, a doença falciforme. Então, para vocês terem ideia, tinha lá uma questão, foi um questionário, o que é doença falciforme? Né? Uma pergunta bem, o que é, né? Bem conteudista, bem... E muitos quase formandos, no último período praticamente, não sabiam responder. O porquê, né? Então, o que é, né? Como é que a doença falciforme ela se configura? Qual é a maior população, né? A população mais prevalente, né? Com a doença falciforme. E com relação à saúde da população negra, aí o resultado foi muito mais estarrecedor, na verdade, grave, né, onde as pessoas nunca tinham ouvido falar, nem a palavra racismo durante o período do curso. Né? Então, assim, a importância dessa discussão dentro do currículo, dentro da disciplina de saúde coletiva, das disciplinas das políticas, né, porque na saúde a gente tem várias disciplinas, né, abordar também, né, na questão da anatomia, porque eu me lembro que minhas aulas de anatomia eram muito pesadas para mim, né, porque eram aulas que eu sempre me remetia
sempre a questão de violências ao meu corpo, né, ao corpo da nossa população, porque os pensadores, os literários, né, eles, a maioria, são eugenistas, e aí a gente tem muito engessado esse processo dentro da universidade. E uma iniciativa que a gente, na verdade, que já é um projeto que a gente vem tendo em parceria com a Universidade de Pernambuco, a UPE, no curso de medicina, a gente tem feito parceria, enquanto política de saúde da população negra do Recife, nas disciplinas de saúde da mulher e saúde reprodutiva e sexual, né? E aí a gente tem 2 professores parceiros, que é Benita Spinelli, que é uma professora super parceira, discute a questão de gênero também, e o professor Olímpio, né? Então, a gente participa durante o período, então, ele dá uma carga horária, a gente se divide na carga horária, e aí os alunos e alunas, eles são praticamente obrigadas a pensar sobre, né, como é que se dá essa saúde reprodutiva, essa saúde sexual e essa saúde da mulher, né, para uma mulher negra, né? Então, assim, isso é muito interessante, essa parceria que a gente tem feito. Não é algo que é institucionalizado ainda pela universidade, mas, assim, a gente já está conseguindo, inclusive, ampliar, né? Recentemente, o professor Olímpio me mandou uma mensagem que uma outra professora se interessou, né, para a disciplina dela também, dentro da medicina, na UPE, e a gente está fazendo as conversas para se organizar. Então, assim, tem algumas iniciativas, estratégias que não são estratégias, vamos dizer, a nível, vamos lá, curricular, mas é um extracurricular que eu acredito que seja também importante, porque os próprios alunos, né, quando saem da disciplina, né, a grande maioria, vamos dizer assim, os mais sensíveis, né, principalmente do curso de enfermagem, né, a gente tem uma adesão muito grande, já saem nesse propósito de fazer provocação para os próximos professores, as próximas disciplinas, pensar a partir, né, da discussão étnico-racial. Como formar para o SUS, né? Parece que a gente está diante de uma situação bastante distante da prática, mas vejam, os estudantes já são formados no âmbito do SUS. Estou falando das universidades públicas. Então, o corpo onde eles aprendem a auscultar, por exemplo, a aferir a pressão arterial, já é o corpo negro. Majoritariamente. Porque se a população negra, em sua grande maioria, é SUS-dependente, o corpo onde eles aprendem a tornarem-se médicos e médicas, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, é no corpo negro. Eles vão praticar, eles vão aprender com o corpo negro, que é o corpo que a gente atende nas universidades públicas, né? É essa a população. Então, não há uma discrepância muito grande entre aquilo que eles vão fazer depois que saem da universidade e aquilo que eles fazem na universidade, porque, em sua grande maioria, é a mesma população. Eles aprendem no corpo negro, majoritariamente. Eu acho que o que falta é uma discussão franca dentro das universidades sobre como o racismo está estruturado na nossa sociedade de maneira a determinar processos de adoecimento e de morte. Eu acho que é isso. A gente precisa colocar a discussão sobre o racismo de uma maneira muito franca dentro da área da saúde, né? Não há uma distância entre o que eles já fazem na universidade e aquilo que eles fazem depois. O corpo, a tecnologia corporal, os pacientes, em sua grande maioria, já são negros e negras. É o corpo negro. Eu me torno médico, eu me torno dentista estudando a partir do corpo negro. Eu me torno fisioterapeuta porque a pessoa que chega à universidade, em sua grande maioria, é negra, porque já que é SUS-dependente e a gente está na universidade pública, né? Então, eu acho que o que falta é essa discussão franca, curricular, de como o racismo adoece e mata as pessoas no nosso país, de maneira especial, um país que tem todo o histórico de colonização, do qual a gente não consegue se libertar, né? Do qual, inclusive, tem uma estrutura de narrativa para perpetuar esses resquícios coloniais, né?
e de como isso é determinante na maneira, inclusive, de promover a saúde. Eu acho que Rose trouxe uma coisa que eu fiquei assim, sonhando, assim, vislumbrando de tão belo que é a necessidade da gente também, ao pensar os processos de promoção da saúde, resgatar a nossa ancestralidade. Na minha apresentação, eu coloquei o Omulu, né, que é o orixá da saúde, né? E ele estava nos slides ali para representar um pouco isso, para chamar o conceito, a percepção que a gente tem de saúde a partir das nossas histórias, porque muitas vezes o conceito que forma a gente, né, o conceito de saúde que nos orienta, é o conceito da OMS, que é um conceito universalizante. Então, como é que a gente compreende a saúde a partir da nossa ancestralidade? Quais são as práticas, né? Por que é que o racismo, a estrutura racista, limou, apagou, retirou isso, eclipsou isso da universidade, dos currículos? Por que é tão difícil a gente ter acesso a isso novamente? Então, eu acho que não tem como a gente formar profissional de saúde verdadeiramente engajado com as questões de produção de adoecimento, de morte e de produção de saúde, sem focar na questão do racismo estrutural. E a gente, às vezes, fala do racismo estrutural como se fosse uma entidade que pairasse sobre nós, né? E a gente deixa de perceber em que momentos nós estamos sendo racistas em nossa prática profissional, em nossa prática docente, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, fazer uma conversa franca sobre quais são os tentáculos do racismo, como é que eles nos abraçam, como é que a gente reconhece isso e como é que a gente pensa em estratégias a partir da nossa própria história para combater essa estrutura que se aplaca sobre nós. Acho que é por aí. Obrigado, gente, pelas colocações na volta do debate, né? A partir das provocações que foram feitas, acho que a gente teve um debate bastante enriquecedor aqui, mas que são provocações que ficam para que a gente continue refletindo sobre todas essas questões aqui, né, que a gente tratou e que siga provocando aí dentro dos nossos espaços e pensando a saúde da população negra a partir desses aspectos, né, de todas essas colocações que foram feitas aqui. Eu vou perguntar se tem alguém ainda que queira fazer alguma colocação, alguém que não falou, que queira deixar assim alguma colocação final. Então, mais uma vez, agradecer aqui pela presença dos convidados e das convidadas, né? Agradecer a Fleury, a Rose e ao professor João Luiz, que participaram desse debate com a gente. Agradecer também ao restante do público, né? Que participou. Acho que foi uma discussão bastante enriquecedora e que a gente sai daqui provocado por todas essas questões, e acho que é um debate que a gente precisa continuar dentro dos nossos espaços, dentro das universidades. Parabenizar a todos aí que trouxeram essas questões, pela iniciativa, a professora Ana Cláudia, enfim, a toda a equipe que compõe a pesquisa, e mais uma vez, obrigado. Então, eu acho que é isso, acho que foi um debate bastante enriquecedor, e a gente tem esse desafio de seguir pautando essa necessidade de se pensar a saúde negra a partir desses aspectos, né, e sobretudo, difundir essa ideia. Eu acho que é um desafio nosso e que a gente precisa encampar isso ainda mais daqui para frente. Então, muito obrigado, agradecer mais uma vez, e eu acho que é isso.